Bom dia, né? Voltando agora com a nossa aula de história. Hoje nós iremos falar sobre o dia do soldado. Marcha, soldado, cabeça de papel. Quem não marchar direito vai preso no quartel. O quartel pegou fogo. Ixi, esqueci. Acorde, acorde, acorde a bandeira nacional, né? Mais ou menos assim. Hoje nós iremos falar por que existe essa data comemorativa, certo? Por que no dia 25 de agosto se comemora o Dia do Soldado? Porque, gente, é uma data comemorativa brasileira. É uma data que homenageia o nascimento de Luiz Alves de Lima e Silva. Luiz Alves de Lima e Silva. Quem é essa pessoa? Ele é conhecido como Duque de Caxias. E por que será, né, gente, que ele é homenageado? Tem uma data para ele. Por que será que isso acontece? Porque, gente, Duque de Caxias, ele nasceu no dia 25 de agosto de 1803. Ele lutou muito pelo Brasil, tá certo? Ele lutou pela independência do Brasil. Quando o Brasil dependia de Portugal, ele foi lá e lutou, né, pelos nossos antepassados, que na época nós não estávamos aqui ainda, mas os nossos tataravós, tinha a nossa linhagem, né, de família estava. E ele foi lá e lutou. Ele é conhecido como patrono do Exército Brasileiro, né? Ele se tornou conhecido também como o pacificador. Por que será que ele ficou conhecido como pacificador? Porque, gente, após sufocar muitas rebeliões contra o Império, né? Ele era contra muitas rebeliões, ele era contra o Império. Ele não era de acordo com Portugal, então ele lutava contra Portugal. Ele ficou contra o pai dele, mas ele era casado, ele tinha 3 filhos, né? E ele seguiu a ordem diferente. O pai dele lutava por uma coisa e ele lutava por outra coisa, certo? Ele também ficou conhecido como herói nacional, porque ele defendia, gente, os valores, a ordem e a união. Ele era a favor do povo, certo? Ele era a favor do povo, ele era contra os patrões, ele era a favor do povo, ele lutava pelo povo, pelos escravos, né, que vinham da África, ele lutava por esse tipo de povo, né? Ele era contra Portugal, porque sabia que Portugal queria só roubar o Brasil, então ele era contra Portugal, ele lutou para que o Brasil não ficasse mais dependente de Portugal. Então é por isso que nesse dia de hoje, 25 de agosto, é comemorado o Dia do Soldado, porque lá em 1800 e alguma coisa, com 20 anos ele já era capitão com 20 anos. Olha aí como ele tinha, né, ordem, né, como ele tinha soberania, como ele sabia o que ele queria, porque com 20 anos ele já era capitão, né? Então, esse homem que tinha o nome de Luiz, gravem esse nomezinho, Luiz Alves de Lima e Silva, Luiz Alves de Lima e Silva, ficou conhecido como Duque de Caxias, certo? Por quê? E ficou conhecido também como o pacificador, porque ele lutava pelos direitos do povo, ok? É por isso que hoje, dia 25 de agosto, está comemorando esta data, tá certo? Eu estou enviando uma atividade no grupo para vocês copiarem no caderno de história. Tem em cima um textozinho, certo? Tem um texto em cima e abaixo tem o nome atividade. Vocês só vão copiar a atividade, não precisa copiar o texto. Vocês só vão copiar da atividade para baixo. O texto que está acima, vocês não precisam copiar. Leiam o texto com a mamãe, com o papai, com quem estiver ensinando vocês. Leiam o texto, mas não precisa copiar. No lugar do texto, vocês irão fazer o cabeçalho. Lembram do cabeçalho, o nome da escola, a data de hoje, certo? E a atividade. E lá na atividade, vocês irão copiar, não sei se são 2 questões ou são 3, não estou lembrada. Mas vocês irão copiar somente a atividade, não precisa copiar o texto.
Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem me chamar no Zap, que eu estou à disposição de vocês. Beijo, fiquem com Deus e até amanhã, se assim Ele permitir.